Oi, pro. Oi. Ih, travou minha câmera. Eita, meu Deus do céu. Impressionante. Voltei. Prof, você travou. Acabei de falar. É só sair que trava. Vou ligar aqui de novo. Deixem o livro de matemática aí, que eu vou só Ô, Bruno, conversar é um que eu pouquinho. acho que é porque a gente entrou no mesmo link, daí acho que buga. Mas como eu uso a câmera do celular, cada vez que sai, mesmo que seja um outro link, ele trava, Ah, tá. entendeu? Yeah! E não sei por que isso acontece. Prof, agora sua tela tá preta. Yeah! Conseguiu impossível. Ai, que horror! Para! Luiz. Quê? Que horror! Para, Luiz. Para de quê? Pronto, voltei. Então, olha só. No livro aí de vocês, só vamos falar um pouquinho da matemática e a gente já volta com o contras de fato. Vocês vão usar o caderno, tá? É o quê? Não. O caderno, Pro. Não vou pegar. Então, vamos Brincadeira. lá. O Tá vendo caderno. aí? O Nós vamos caderno. só conversar aqui. Vou deixar a divisão para a Vai gente ter só entrar mais essa na aula, próxima prof? semana, tá? Então, a divisão e a convivência. Vocês viram que no cronograma eu coloquei que nós iríamos usar o material dourado? Vocês viram ou não? Não. Eita, então, semana que vem, vocês têm o material dourado que foi destacado do livro, certo? Professora, eu tenho E eu tenho pelo livro. Certo. Então, vocês irão pegar Eu esse não material tenho. dourado e já deixar separado para a semana que vem, tá? Eu não tenho material do prof. No livro um tinha, não tinha? Material dourado? Não, eu não tenho. Não tinha, gente? Eu vou ver aqui se eu não tá aqui, mas eu acho que eu Não sei, prof. Puxa, então tá bom. Mas vamos conversar aí, a divisão e a convivência. Então, o que vocês estão observando aí nessa primeira página do livro? Brincando. As crianças, elas estão Brincando. brincando, né? Então, olha lá. Com o que elas estão brincando? Com um carrinho. Com peão. Com peão. O que mais? Carrinho. Carrinho. Ursinho. Isso. Bola. São brinquedos, né? Professora, posso ir ao banheiro? Ai, não dá para esperar um pouquinho? Eu queria saber qual é esse brinquedo aqui. Então vai, rapidinho. Ok. Preta. Então, olha aí. O que eu sei? Depois de brincar, as crianças devem guardar os brinquedos? O que vocês acham? Vou fechar a tela aqui e nós vamos conversar. Olhem no livro de vocês. Sim, né? Por que, Maria Eduarda? Porque senão a mãe briga com você e o seu quarto vai ficar tudo bagunçado. Certo. Alguém mais quer falar? Tem que guardar os brinquedos, porque o quarto não pode ser bagunçado e daí eles
eles se perdem na porta. Ou É. daí se alguma pecinha se estiver, aí, então daí machuca o pé. Tá. Luiz Felipe? Eu ia dizer, mas não pensei. Então, olha só. Aí, os brinquedos, é bom a gente sempre ter o nosso ambiente organizado, não é? Já pensou se cada vez que eu tiro uma coisa, uma roupa do guarda-roupa, um brinquedo para brincar e não volto ele no lugar, como que vai ficar esse lugar? A Bia, a Maria Eduarda já falaram aí, né? Então fica tudo bagunçado, desorganizado. Na casa de vocês, vocês guardam, né? Certo. A Sofia e a Marina têm que abrir a câmera, tá? Então vamos lá. No número 2 aí, a segunda pergunta. Quantos brinquedos há nessa cena? 18? Quantos brinquedos vocês veem aí? Felipe já contou, né, Felipe? Quanto tem, Felipe? 18. 18, ok. E Verdade, eu quantos acabei de brinquedos, contar. então, Felipe, você acha que cada criança deve guardar? Quando vocês estão brincando com um colega, é legal tirar todos os brinquedos, brincar. Aí só um fica responsável por guardar? É assim que funciona? Não. Não, né? 2. Os dois têm que guardar. Mas e daí? Qual a quantidade certa aí para duas crianças guardarem? Aí na cena nós temos 18. 18 dividido por 18 dividido por 2? E quanto que vai dar? Não sei. Ué. Não aprendi ainda. O que vocês acham aí? Hã? 9? Cada criança tem que guardar 9 brinquedos. Por que 9? Porque tem 18? Porque é metade de 18. Ah, muito bem. Então aí vocês já fizeram a conta, né? Então 9. 9 brinquedos para a menina e 9 brinquedos para o menino. 9 mais 9 é igual a 18. Então a metade de 18 é 9. Então vocês acham o certo guardar metade? Cada um guarda uma parte. É isso? Certo. Então, a partir dessas páginas aí, nós vamos falar sobre a divisão, tá? Ok? Lá na página 116, na semana que vem, nós vamos construir essa ideia da divisão, tá? Lembrando que vocês já vêm trabalhando com a divisão também lá no primeiro ano, no segundo ano, agora no quarto ano a gente vai trabalhar um pouco mais, certo? Divisão com partes iguais, né, Felipe? Até a educação infantil trabalha também a divisão, certo? Eu não citei aí os doces, os pirulitos. Até os pequenininhos, eles sabem que quando eles vão comer alguma coisa dentro da sala de aula, eles sabem que tem que ser dividido por igual. Então, é uma forma de trabalhar a divisão também. Bia? Com licença, professora, é por causa que eu tenho um compromisso. Eu vou Ah, sair tá no jóia, então. mercado com minha mãe Tudo bem, agora. tá jóia. Então, olha só, vocês vão abrir o caderno de vocês. Tchau, tchau, Bia. Que caderno? Que caderno? Caderno é doido? Agora só tem Caderno de língua portuguesa, que agora nós vamos trabalhar com o projeto. que projeto? Mas eu não trouxe. Pega uma folha, então. Tem uma folha aí? Pega uma folha para você anotar, depois você cola no caderno. Pronto, eu tenho uma folha, daí depois eu colo nos cadernos, ok? Tá.
Então, ontem eu já expliquei para vocês sobre a proposta da produção de texto. Tá? Sofia e Marina, abram a câmera, por favor. Pronto, prof, já peguei o caderno. Legal. Certo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A minha câmera tá travando, tá, gente? Não consigo deixar diferente aqui. Tá escura essa câmera, prof. Não dá pra ver nada. Tá, eu tô tentando ligar, mas não... Tá com problema Parece que ela desligou a luz do quarto. lá onde ela tá. Desligou. Abre. Abre câmera. Vamos trocar tudo. Então, ontem a Sônia veio, contou uma história. Eu também contei a versão de quem da história da Chapeuzinho? A versão da vovó. Isso, a versão da vovó. Gostaram da versão da vovó? Eu gostei. Engraçada, né? Aí eu tenho uma outra versão também, viu, Maria Eduarda? Tenho várias aqui em casa. A Maria Eduarda até falou, não lembro quais personagens que eu citei o Pedro Bandeira, não foi? Da história da feiurinha? Lembram que eu citei a história da feiurinha? O nosso projeto que a gente vai fazer vai ter que ser o tamanho da história vai ter que ser pequeno ou grande. Vocês vão dividir em 3 partes essa história, tá? O começo, o meio e o fim. Lembra que eu coloquei lá para vocês? As regras. Eu deixei lá no Classroom as regras. Para vocês seguirem. Tá? Pro, o meu texto vai ser de Filho de Vilões. Certo. Então eu quero que vocês façam o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui. Vocês conhecem os irmãos Grimm? Eu sei, é do Eu não. Família Já ouvi falar, mas nunca assisti. Não, os irmãos Grimm. Quem são os irmãos Grimm? Eu não conheço. Eles são autores que escrevem outras versões das histórias? Na realidade, eles são irmãos, né? São autores, foram autores e escreveram vários contos. Os contos de fadas que a gente conhece, Cinderela, né? E outros, Chapeuzinho Vermelho, eles escreveram, são os autores que escreveram, que criaram essas histórias, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês para a gente ler um pouquinho. Eles estão vivos? Não, não estão mais. Então, olhem aí. Estadinho. Era uma vez 2 irmãos que se chamavam Grimm e escreveram histórias que você conhece. Então, vamos ver quais são? Olha lá, quem são essas crianças aqui com pedacinhos de pão na mão? João e Maria. João e Maria. Quem é esse bicho aqui de preto? O lobo. Esse bichinho aqui? O sapo cururu? Ah, é o sapo cururu das histórias? Não sei. O que o sapo vira nas histórias? Príncipe. E essa mulher bonita com a maçã? Bruxa. A bruxa. E nós temos a Chapeuzinho Vermelho. Não é bonita, né, gente? Quem é o irmão Green? Quem são o irmão Green? Então, olha só.
Green, contos de Green. Então vamos ver aí, Luiz Felipe. Uma Cinderela sem sapatinhos de cristal. Vou aumentar aqui para vocês verem. Uma Cinderela com sapatinhos de cristal? Sim, ela existe. Há também uma Branca de Neve que não acorda com o beijo do príncipe e uma Rapunzel que é condenada a viver no deserto, né? Não é? Num castelo? Numa torre? Pode parecer estranho, mas foi assim que 2 irmãos contaram essas histórias, lá no ano de 1812, no livro Contos para Crianças e para a Família. Eram os irmãos Grimm. Eles eram alemães, gente. Jacob e Wilhelm Grimm foram um dos primeiros a colocar essas histórias no papel e são tão importantes para a literatura infantil que em 2012 o mundo todo comemorou, né, 200 anos de seus contos. No Brasil, além de exposição, a versão original dos livros de 1812 e 1815 foi relançada em outubro pela Kozak Knife. Kozak Knife é a editora. É interessante ver como as histórias mudaram com o tempo. Eram mais violentas que as da Disney. Por exemplo, ao longo da vida, os Greens reuniram 240 contos de fada. Eles podem estar bem diferentes hoje, mas há algo que não mudou, que é a magia, né, dos contos. Entre com a gente na floresta e conheça essas versões em busca do final feliz. Então foi uma reportagem aí de Bárbara Ferreira, Renato Vieira, Luísa Vieira, Pedro Proença, Tiago Matos e Breno Pires. Especial do Estadinho. Para o Estadinho. Então aqui eu tenho os 2 irmãos, estão vendo aí? Sim? Então, olha lá, o Jacob e o Wilhelm, acho que é assim que fala. Eles nasceram em 1785 e 1786, em Hanau, região da atual Alemanha. Eles eram alemães. Na época, ela ainda não era um país, o que só aconteceu em 1871. E estava dividida em pequenos estados independentes, mas que tinham muito em comum. Foi para consolidar o que seria a cultura e a identidade alemãs que em 1806 os irmãos viajaram por várias aldeias, ouvindo histórias e fazendo anotações. Elas ressaltavam os valores alemães da ética e do trabalho. Diz Katia Canton, especialista em contos de fada. Quem era bom, recebia o bem, explica ela. O resultado foi o livro de 1812 com 86 contos. 3 anos depois, lançaram outro, com 70 histórias. Quase todas tinham florestas como cenário e retratavam a crueldade daqueles tempos de fome, pobreza e guerra. A violência de alguns contos vem daí. Então, aí tem o ano que eles morreram, né? Em 1859 e o outro em 1863. Mas também nós temos o francês Charles Perrault, que também publicou em 1697 um livro conhecido como Contos de Mamãe Gansa, com histórias que circulavam pela França. Então, olha só, ele se preocupou em transmitir boas maneiras através dos contos, né? Então, tinham histórias da Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho. E o Perrault, ele frequentava a corte do rei Luís. E suas histórias tinham mais luxo. Então, foi ele que tornou inesquecível o sapato de cristal de Cinderela. Então, aqui tem um jogo, tá? Para quem quiser imprimir depois na casa e montar esse jogo, eu vou deixar lá no Classroom, tá? Aqui também fala, ó, aqui tem algumas versões aqui para vocês entenderem. Vai falar aqui, é um resumo, né, da Cinderela, certo? Que no conto dos irmãos Greens, ela não tinha fada madrinha, igual a gente conhece.
Nas 3 noites de festas, eram 2 pombas que ajudavam a moça a separar as lentilhas, fava e ervilhas para que ela fosse ao baile. A árvore que fica no túmulo de sua mãe arranja roupa. No último dia, Cinderela sai correndo à meia-noite, mas o príncipe mandou passar piche nas escadas, usado em ruas, para que ela não fugisse tão depressa, e um sapatinho dourado ficou preso. As irmãs invejosas chegam a cortar parte dos pés para calçá-lo. Olha como é diferente. Essa é a versão original que os irmãos Grimm fizeram. Mas o príncipe é avisado pelas pombas e da trapaça e encontra a verdadeira noiva. Então, na história real, as irmãs de Cinderela, elas cortam partes dos pés, né, para colocar os sapatinhos. Então, eles só perceberam depois que esse conto aqui que eles criaram era assustadores, não era? E aí eles reescreveram os livros com versões menos violentas. Então, aqui tem da Chapeuzinho Vermelho, aqui ele vai contar sobre a Chapeuzinho Vermelho, como era no conto original, sobre a Branca de Neve, sobre o João e a Maria, tá? Vai contar também sobre a Rapunzel. Então, eu vou deixar lá no Classroom para vocês lerem depois, tá bom? E nós temos aí outro autor que ele cria personagens em quadrinhos, né? Nós fizemos... Maurício de Souza, prof. Isso, nós fizemos até um musical, né? E ele participou enviando uma mensagem para nós. Vocês lembram? Lembro. Então, alguns contos de fadas viraram quadrinhos nas mãos de Maurício de Souza. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali interpretam personagens de A Bela Adormecida, Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho. Maurício diz que cresceu ouvindo contos e, quando começou a desenhar, quis transportar sua criação para esse universo mágico. Fui fazendo essas paródias e descobri que as crianças gostam quando veem os contos nos quadrinhos. Então aqui, João e Maria, a história das crianças abandonadas pelos pais na floresta, ficou por muito tempo na cabeça de Maurício. Então sua avó narrava a versão dos Grimms para a família e a vizinhança. Ela era uma ótima contadora de histórias. E quando contava João e Maria, todo mundo ficava com medo. Diz ele que prefere as histórias de superação com final feliz. Então, será que na história original dos irmãos Grimm, as crianças tiveram o final feliz? Então, vocês vão ver depois lá em cima o que acontece, tá? Então, as histórias do Maurício de Souza também vão para fora do mundo. Sabia que a Turma da Mônica em Contos de Fadas é lida até por crianças chinesas? É que o livro Turma da Mônica em Contos de Andersen, Grimm e Perrault venceu o Prêmio Literatura Infantil Bing Win. E todas as escolas do país agora têm um exemplar. Certo? Então, aqui fala sobre o estadinho, que eu já li lá em cima, tá? E por que nós temos que ler? Por que a gente tem que fazer leitura de livros? Para treinar mais a leitura. Só para treinar leitura? Não. Para gente aprender a Sofia, para fazer os textos, para conhecer novas palavras, para ampliar o repertório. Livro de desenho aí. Interpretar textos. Oi, Felipe. Pra fazer o que no caderno? Aqui meu computador fica sozinho. Já vou falar, tá bom? Então, aqui tem outro jogo também, se vocês quiserem imprimir para brincar aí na casa, tá? Com os contos de fadas. Aqui ao lado tem a explicação, tá bom? Então, vamos lá. No caderno de vocês ou
ou na folha, vocês vão fazer a seguinte atividade. Coloquem a data de hoje. Vou compartilhar a tela aí. Prof, não achei o meu livro quer dizer, caderno de matemática verde. Não é de matemática, é de língua portuguesa. Ah, Se eu falei errado, me desculpe. Que a professora quer aproveitar todo o tempo e acaba, às vezes, confundindo, tá? Mas pega outra folha, se não tiver, não tem problema. Então, vocês vão colocar a data aí. Hoje é dia 5/11, tá? Gente, não esqueçam que lá no cronograma eu deixei lição para vocês continuarem, tá? De matemática, tá bom? Páginas 54 e 57, tá? Dar continuidade lá no caderno de exercícios, tá bom? Na próxima aula a gente conversa. ô prof, Você já tem, Manu, essa atividade, então você vai dar continuidade, certo? como assim? Eu não entreguei para você essa folha, Manu? Então você vai pegar, tá bom? Eu tenho o caderno de Pro, português. Mas Pro, eu vou ter que fazer? Vai agora, Manu. você manda uma foto disso antes das 6 horas para eu mandar para minha mãe imprimir? Mando, já mando já enquanto vocês estiverem fazendo. Vou... Atividade de matemática? Não, manda gente, é pra o mim de língua também. portuguesa. Vou mandar lá no grupo, tá? Então vamos lá. Há muitas maneiras de contar histórias e cada uma pode ser reinventada de acordo com a vontade do autor, não é assim? Não é assim que vocês vão criar as histórias de vocês? Vocês serão autores agora. No final, vocês podem escrever o nome de vocês. Autor, Gisele Couto. Autor, Felipe. Autora, Maria Eduarda Gosser. Escreve lá o nome completo. Vocês serão autores, porque vocês vão criar a versão de vocês. Então, nessas histórias, como eu falei do Maurício de Souza, então vamos ver aí o que vocês vão fazer. Então, antes de ler o texto, vocês vão terminar as histórias em quadrinhos iniciadas em cada uma. Depois é só comparar com a história que o Maurício de Souza fez, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Coloquem aí no caderno, número 1. Prof, eu não tenho caderno nem folha suficiente. Nada aí? Então, vamos lá. Eu vou ficar sem... Então, vamos lá. Coloca aí número 1. E quando Cinderela abandonou um sapatinho de cristal na escadaria do palácio, sabe o que o príncipe fez? O que vocês acham que o príncipe fez? Eu já vi o filme. Então, vocês vão colocar aí o que vocês acham que o príncipe fez. Leia aí para nós, Manu, o que você já escreveu. Calma, prof, eu vou pegar lá, tá? Eita, Manu. Corre lá, Manu. Prof, não é que eu não tenho o caderno. Eu tenho um caderno, mas eu não tenho folha. Mas eu tenho um caderno, só que eu não tô achando. Pega o livro. Acha uma parte aí do livro que não tenha nada escrito. Ô, Prodei, você pode mandar pelo próximo no WhatsApp, porque eu vou pedir pra minha mãe imprimir. Eu vou mandar, tá bom? Tá bom. Deixa eu Já pegar. mando já. Ó, Luiz Felipe, nessa parte aqui, ó, do livro de matemática, lá atrás, Prof, eu posso ler pode ler. o que eu escrevi? Sim. Ela correu porque já era meia-noite. E a carruagem virou abóbora. Então façam frases aí, tá, gente? Não é só uma palavrinha, igual a Manu fez. Ela correu porque já era meia-noite e a carruagem ia virar abóbora. Então, esse é o que a Manu acha que aconteceu. E o que o príncipe fez, Manu?
Escreva aí o que o príncipe fez. Ele pegou o sapatinho e foi atrás de quem era. Certo, pode escrever então. Luiz Felipe, no caderno de matemática, no livro de matemática, escreve aí o final. Mas que parte? Lá onde está escrito material complementar, na parte do verso, ó. Material complementar, atrás aí. Quem já fez essa vai pôr número 2. João e Maria é um conto também, né, gente? Vamos mudar de história. João queria vender sua vaquinha para comprar comida. Em troca da vaca, um estranho ofereceu feijões mágicos. E o Joãozinho, então, o que o Joãozinho fez quando ele viu os feijões? Vocês vão escrever. Professora, manda no Isadora, tá grupo fazendo barulho, Isa. Ok. Você tá soprando o microfone, tá fazendo barulho. Então, escrevam aí, no número 2, o que o Joãozinho fez. E o Joãozinho, então... Quem já fez o da Cinderela... Manda lá no grupo. Depois. Agora vocês vão fazer aí no caderno. Depois vocês passam na folha. Agora não dá para eu mandar no grupo, tá bom? Não precisa fazer desenho nada, né, Pro? Não, aqui não é desenho, é escrita. O que o Joãozinho fez quando o homem ofereceu os feijões? Olha lá, um estranho ofereceu os feijões. O que ele fez? Ele trocou a vaca? Trocou. Ele aceitou os feijões? Para onde que ele levou esses feijões? O que ele achava que esses feijões eram? E ele levou sim. Então, escrevam aí. Depois vocês vão postar lá no Classroom, tá? Lá na parte do projeto, nesse vídeo aí. Ok. Quem já fez o número 2, ainda tem mais uma parte. Pode pôr número 3. Tá? Aqui não tem o 3, mas pode colocar. 3. Também tem a história de Branca de Neve, não tem? Da Branca de Neve? O príncipe a encontrou adormecida. E então não teve dúvidas. O que ele fez quando ele viu que a Branca de Neve estava adormecida? Ele acordou. Como que ele acordou ela? Eu não tô vendo você escrever, Luiz Felipe. Beijando. Ah, então vocês vão escrever. Cadê o Vinícius fazendo o registro? Eu tô fazendo registro. Não tô vendo a Marina, nem a Sofia. Então, são histórias que vocês conhecem, certo? Esses contos aí vocês conhecem. Da Cinderela, do João, isso, e da Branca de Neve. Manu já fez? Depois que acabar a aula, tá? Tá. Mas já vão escrevendo que depois vocês só transcrevem lá. Sim, prof. Dos 3, já colocou? Sim.
Certo. Lembrando, começo de escrita, letra maiúscula. No final tem que pôr o quê? Ponto final. Ponto final. Às vezes é preciso usar a vírgula para separar aí as frases. Então vamos lá. Quem já fez? Agora eu vou apresentar para vocês o contra. Olha lá, do contra. Em Contras de Fada. Daí que veio o nome do nosso projeto. Contras de Fada. Olha o que aconteceu. E quando Cinderela abandonou um sapatinho de cristal na escadaria do palácio, sabe o que o príncipe fez? Já sei, ele teve a ideia de abrir uma sapataria. Pé só sapatos. Aí ele lucrou muito e viveu feliz para sempre. Olha a ideia que ele teve. Vamos mudar de história. Joãozinho queria vender sua vaquinha para comprar comida. Em troca da vaca, um estranho ofereceu feijões mágicos. E o Joãozinho, então, chamou a polícia, que ele não era bobo nem nada. Não foi isso? Bom, mais ou menos. Também tem a história da Branca de Neve. O príncipe a encontrou adormecida e então não teve dúvidas. Trim! E Branca de Neve nunca mais perdeu a hora na vida. Olha o que ele comprou para ela. Um despertador. Havia 3 porquinhos. O primeiro construiu uma casinha de palha. O segundo construiu uma casinha de madeira. E o terceiro, mais esperto, construiu um edifício e foi morar no último andar. O elevador estava sempre enguiçado. Por isso, o lobo tinha que subir pelas escadas. Só um pouquinho, Isadora. E sempre chegava lá, em cima, sem fôlego. Puf! É, filhinho, não há dúvida. Se você os tivesse escrito, os contos de fada seriam bem diferentes. Então, olha lá. Quem estava contando a história? A mãe. A mãe. E quem fez esses finais aí? Diferentes? Foi o menino, né? Menina. Que história que ela estava lendo? Contras de Fada? Isso, a história dele, não é? Que ele inventou os finais aí, certo? Então, olha só. Aí vocês vão responder. Eu vou deixar para vocês responderem depois, então, porque vocês querem que imprimir essa atividade. Quem não imprimir vai fazer no caderno, tá bom? Olha lá. Pode falar, Isadora. É que agora eu tenho um compromisso. Quando... Tudo bem? Tá bom, então. Nós já estamos encerrando. 1 minuto. Tá bom. Tá bom? Então, olha só. Vocês vão ler. Antes de você ler Contos de Fadas, você pode escrever os finais para algumas histórias que foram citadas. Eles estavam de acordo com o que você leu depois? Será que a história, o final que vocês escreveram aí, estava de acordo com o que eu li? Que o Maurício de Souza criou aí? Não, né? Então, vocês vão escrever aí o porquê que não estavam de acordo. Por que vocês acham que não estava de acordo? Porque o menino mudou o final da história? Contras de Fadas? Isso, porque o menino mudou, porque ele criou outra versão, né? E que contos de fadas foram apresentados no texto? Vocês vão colocar. Aqui, vocês irão escrever não com um colega, sozinhos mesmos, tá? Fantasia é aquilo que a gente inventa na cabeça da gente. E realidade é aquilo que realmente acontece, tá? Eu vou deixar aqui separado para vocês uma tabuadinha para quem quiser imprimir, tá bom? Então, eu já posto lá para vocês. Combinado? Combinado. Então, não esqueçam de fazer o textinho, a versão de vocês e enviar. Beijos. Até amanhã. Tchau, Vinícius, Sofia, Marina, meninos e meninas. Até amanhã.